Boa noite a todos. O Centro Espírita Caminhando para Jesus e mais companheiros que acompanham as nossas palestras online nas quartas, sextas e sábados. Sejam todos bem-vindos para mais uma noite de estudo, de esclarecimento, de elevação espiritual. Nesta noite teremos a palestra de número 189ª. Estaremos sendo agraciados com a presença da nossa irmã Zezé, que faz parte do Grupo Espírita Caminho de Redenção em Caraporã, Paraíba. Ela está sendo bem-vinda mais uma vez no nosso grupo de estudos e pedimos que nosso irmão Jomar fizesse a prece inicial. Boa noite a todos. É com muita alegria que estamos mais uma vez participando desse grupo tão fraterno. Que a paz do Senhor esteja sempre presente entre nós. E que no estudo de hoje possamos aprender todos os ensinamentos e que nos deixamos contaminar pelos maus hábitos. Vamos elevar o pensamento ao alto. Deus Todo-Poderoso, aquele que tudo pode, tudo vê e tudo sabe, e que nunca nos abandona. Jesus, nosso irmão maior, que está no nosso lado em todos os momentos das nossas vidas. Em nome dos aqui presentes, encarnados e desencarnados, agradecidos estamos de estar unidos, reunidos no teu santo nome. E pedimos, Senhor, que nos conceda paz, saúde e positividade, afastando de nós toda maldade e maledicência. Sendo assim, em prece, passamos a palavra para quem está na frente dos trabalhos, para que Deus mesmo por iniciado na tua santa e divina paz. Que assim seja. Que assim seja. Então, nosso Centro Espírita Caminhando para Jesus, neste ano, está comemorando os 70 anos de vida, 70 anos de luz e 70 anos de pão espiritual. Teremos hoje nossa irmã Zezé, que vai nos prestigiar com a sua mensagem sobre suicídio e loucura. Um tema sempre atual na humanidade, normalmente nesses 2 últimos anos, praticamente, que estamos padecendo de uma pandemia, onde a dor física comparece e a dor espiritual também, pelas perdas, não só materiais, mas principalmente das perdas dos nossos irmãos. De forma que, nesse período, o suicídio tem sido agravado no seu quadro pandêmico que já consta no mundo, que já graça no nosso mundo, na nossa humanidade sofrida. Então, com a palavra, nossa irmã Zezé, desejando muita paz, que seja iluminada nas suas palavras. Graças a Deus. Com muita satisfação, com muito amor no coração e com muita gratidão a Deus por estarmos aqui mais uma vez, unidos e reunidos, confiantes e seguros, nas mãos dadivosa do Mestre Jesus, para que juntos possamos entender e compreender o verdadeiro sentido da vida. Meus caríssimos irmãos, irmãs, encarnados, desencarnados, os que estão presentes, os que estão ausentes, todos que estão nos assistindo pela internet, via internet, que todos sejam acarinhados e amparados pela espiritualidade amiga que nos assiste sempre. E diante deste tema, o suicídio e a loucura, no capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, bem-aventurados aflitos, no item 15, 16 e 17.
o suicídio e a loucura. Contexto de um sentimento vivido por muitas e muitas criaturas. E quais são as causas que levam ao suicídio? Primeiramente, a falta de amor. É o desamor para consigo mesmo, a falta de confiança, a falta de fé no futuro, em Deus, em Jesus e na espiritualidade que está sempre a nos assistir. Sabemos que esse tema, ele nos traz, por mais que falamos, por mais que estudamos, por mais que lemos, algo de muito triste. É uma tristeza saber que diante de tantos e tantos anos, séculos de vivência, de ensinamento, tantas e tantas religiões que temos no mundo, diversidade de religiões, e ainda estamos vendo pessoas se matando, pessoas angustiadas. E a causa principal é a ideia do materialismo, aonde não tem uma certeza de que a vida continua. Porque acreditamos que a partir do momento que nós acreditamos piamente que Deus, ele é o nosso Pai, e que ele está presente em nossa vida, que nós temos a condição de viver, porque esse é o objetivo. Esse é o nosso objetivo. Esse é a nossa vida. Porque se estamos aqui, é porque precisamos viver. É porque Deus está nos dando oportunidade de vida. E só a Deus, só a Ele, cabe a nos tirar daqui. Mas, independente do que estamos fazendo, independente do que estamos vivendo, para que nós possamos entender melhor, viver melhor, para amenizar essa condição e essa situação. Porque quantas e quantas vezes, né? Quantas e quantas vezes nós olhamos, mas não observamos. Principalmente as pessoas que estão angustiadas, as pessoas que estão passando por determinados conflitos. Existe um fator primordial que devemos e precisamos tirar de dentro de nós, que é esse sentimento de inferioridade. Esse sentimento nos leva à fraqueza moral, nos leva ao desgaste físico e espirituais, porque nos sentimos vazios, sem esperança, sem amor, sem coragem, sem força, diante de uma vida que achamos que não vale a pena viver. Porque a partir do momento que nós temos a certeza de que somos importantes para Deus, a partir do momento que temos a absoluta certeza de que estamos aqui por algum objetivo maior, nós temos força para vencer as nossas dificuldades, os nossos sofrimentos, as dores, principalmente as morais, porque as dores físicas, quando tomamos uma medicação, passa, mas as dores morais
permanecerão. E, na maioria das vezes, são acarretados para nós sofrimentos maiores. Porque a dor, quando nós sofremos com resignação, com paciência, com tolerância, quando nós sofremos acreditando que tudo passa, porque tudo passa, e amanhã será outro dia. Mas quando olhamos adiante e não enxergamos nada, porque é isso que a doutrina materialista prega, o nada. Se você sofre e observa que mais adiante não vai acontecer nada de diferente, que você vai continuar sofrendo, o que vale mais é tirar esse sofrimento. Porque acreditamos, sim, que na maioria dos suicidas, eles não querem matar-se, eles não querem tirar a sua vida. Eles pensam em tirar, em arrancar o sofrimento, a angústia, a dor que é tão profunda. Porque vejamos, quando você olha adiante e não vê nada além e alure, quando você passa a observar que a sua vida não é nada, diante de tanto sofrimento, diante de tanta dor. Mas aí, quando nós observamos que tudo passa, que estamos aqui para aprender, que Deus jamais vai dar um fardo além das nossas forças. Porque quando nós estamos passando por determinado sofrimento, é porque Deus sabe. E Deus tem mais absoluta confiança em nós que vamos sair. E muitas vezes perguntamos, será que se faz necessário? Será que o sofrimento, por maior que seja, é necessário você tirar a sua própria vida? Será uma fatalidade? Ou será uma escolha? Você escolheu, você viveu, está escolhendo, porque a escolha é nossa, o ato é nosso. Então, existe determinado sofrimento e determinados casos de suicida que está inserido tanto na parte psicológica, emocional e física. Muitas vezes também espirituais, como as obsessões. Então, levam as criaturas a ter depressão e adentrar um pensamento de desequilíbrio que se chama loucura, e a partir da loucura chega o ato final, que é o suicídio. E a causa principal é justamente a incredulidade, dúvida sobre o futuro, ideias materialistas e revolta. São os maiores iniciadores do suicídio, porque ocasionam a covardia moral. A propaganda das doutrinas materialistas é o veneno que inocula a ideia do suicídio, na maioria do suicida. Então, e a serenidade, a calma, a tranquilidade é como se diz, é o lenitivo necessário para não cometermos esse ato. Esse ato é cruciante, mas Deus, na sua sabedoria, tem e sabe como fazer para assistir, para amparar essas criaturas. Existe um meio que se chama o arrependimento
a reeducação dos nossos atos, das nossas ações e, principalmente, dos nossos pensamentos e sentimentos. É quando Jesus diz: orai e vigiai, para não cairmos em tentação. Porque todos somos tentados muitas vezes. Às vezes, nós sofremos a dor do outro, porque observamos ele adentrando uma depressão profunda e não conseguimos tirar dessa condição e dessa situação. Porque cabe a cada um, mesmo com toda a ajuda profissional, ajuda dos familiares, ajuda dos parentes e amigos, mas cabe a cada um fazer a sua parte. Porque orando, vigiando, trabalhando através do seu próprio eu, trabalhando esse amor. Porque quando nós alimentamos essa ideia dentro de nós mesmos, o que é que está nos faltando? Amor. Esse desamor, esse ato de amor é que nos vai retirar de dentro de nós mesmos essas ideias. Quando Jesus diz: amai o vosso próximo como a vós mesmos. Se nós não temos condições de nos amarmos, como vamos conseguir amar o nosso próximo? Como vamos ajudar o outro quando nem sequer nós nos ajudamos? Então, é muito difícil. Porque, na maioria das vezes, a criatura ela já chega aqui na Terra com essas ideias, que se diz ideias inatas, que eles já trazem de atos cometidos em vidas e existências anteriores. E muitas vezes está tão arraigado ainda na sua alma que eles não conseguem se libertar. Às vezes eles trazem de sucessivas reencarnações fracassadas. Porque Deus dá um meio, mas nem sempre eles conseguem vencer. E, às vezes, tentam novamente. Tentam fazer novamente, cometer os atos que teria de ser trabalhado dentro de si, através da reeducação. Esse se reeducar o espírito. Nos harmonizar conosco mesmo. Esse encontro é um encontro de nós conosco mesmo. Esse despertar de consciência. Porque a consciência que nos liberta ou nos aprisiona. É através dessa liberdade de consciência. Porque a partir do momento que tomamos consciência das coisas que está nos prejudicando, que está fazendo com que a nossa vida fique cada vez mais difícil de ser levada. Porque imagine, um ser humano que está aqui, porque isso não só acontece com as pessoas necessitadas e carentes, com as pessoas que não têm amor, que não têm bens materiais, porque nós acreditamos que está na criatura. Porque nós observamos que nos Estados Unidos, né, um país de primeiro mundo, é onde existe um índice maior de suicidas. E aqui no nosso Brasil, na nossa terra, principalmente, nós temos vários e vários casos de suicidas.
Nós temos pessoas conhecidas da nossa relação que cometeram o suicídio. Então, é um ato de muito doloroso para nós. É algo que nos faz perceber se algo nós temos de fazer é falar. Falar mais e mais, porque esse tema é um tema muito difícil, porque toca profundamente naquela dor mais profunda que a criatura tem dentro de si. Coragem, irmãos, coragem, porque a coragem moral é que nos faz libertar deste sofrimento e desta dor. Coragem, porque a coragem é que nos leva a lutar e vencer, porque é um desafio, constantemente estamos sendo desafiados. E se hoje trazemos na nossa mente algo que nos leva a, pelo menos, pensar, porque às vezes você pensa, mas você não tem coragem de fazê-lo. Quando você pensa é porque já existe algo dentro de você, alguma tendência dentro de você que lhe leva a fazer. Então, feliz daquele que nem sequer pensa, porque já confia plenamente no poder divino, no amor do Mestre Jesus, na mão amada, abnegada desse Mestre, que está presente em nossa vida, que está caminhando conosco constantemente. Às vezes, nós precisamos acreditar e acreditar que tudo passa. Porque se hoje estamos aqui em determinado sofrimento, amanhã será outro dia. Talvez um dia onde nós vamos observar, olhar o horizonte, olhar essa paisagem grandiosa de amor que o Deus vivo, que o Deus Pai, que o Deus misericordioso nos trouxe. E as pessoas, muitas vezes, por um sentimento de dor, de perda, muitas vezes pensando que, tirando a sua própria vida, vai se encontrar com outro que era o seu afeto, o seu amor. Porque nós observamos que a distância é tão grande, é tão imensa a distância daqueles que partem para a espiritualidade naturalmente, quando aqueles que tiram a sua própria vida. E nós temos um capítulo no livro Céu e Inferno, que retrata toda uma problemática dos suicidas. E teve um caso que me fez observar e analisar, de uma mãe que tinha um filho, o seu filho mais velho estava muito doente. E os médicos, como sempre, já tinham detectado, dizendo para os familiares que não tinha mais o que fazer. Então, a mãe, vendo que o seu filho estava partindo, chegou próximo dele e disse: meu filho, não se preocupe, que logo mais estaremos juntos. E quando foi um pouco tempo, o filho desencarnou. E quando procuraram a sua mãe,
procuraram por todos os cantos da casa, ela não estava. Quando chegaram no celeiro, ela tinha se enforcado pela dor, mas pelo desespero de perda. Essa perda que muitas vezes nós achamos definitiva. Por quê? Porque não temos a fé no futuro. Não temos a fé de que a lei da reencarnação ela é presente na nossa vida. E que um dia, quando nós sairmos daqui, teremos a condição, dentro da nossa condição espiritual, de encontrarmos com os nossos parentes e amigos, com os nossos amores, com os nossos filhos que partiram, com os nossos pais. Então, esse é um ato de desespero, de dor e desespero, mas de não acreditar e confiar na bondade de Deus e na sua justiça. Então, meus queridos amigos, e aqui na nossa Olinda, né? Nós tínhamos um médico muito conceituado em Olinda. Um médico que tinha uma capacidade na sua profissão belíssimo. Mas aí, esse médico um dia descobriu que estava com câncer. E ele não resistiu. E partiu de uma forma dolorosa, tanto para todos os que o conheciam, como para a sua própria família. Então, é dor, é sofrimento. Mas o desespero tratava de doentes, mas era muito mais doente do que os seus pacientes. E ele nem sequer percebia que ele tinha essa doença. Por quê? Porque não acreditava que a vida era eterna, que tinha a condição de superar. Talvez ele não partisse dessa doença, talvez ele tivesse condições de se curar, como muitas e muitas criaturas têm essa doença e vive e convive direitinho com ela. Não é isso? Mas cabe a cada um aceitar ou não. Cabe a cada um fazer por si e viver, tentar viver melhor. Então, cada momento que nós observamos, o sofrimento, quanto sofrimento para essas criaturas que têm essa atitude. Observamos, né? Observamos que muitos têm consciência, mas outros não. Muitos sabem, tomam consciência, se arrependem, pedem perdão, se redimem e volta numa nova oportunidade. E não faz mais, não comete mais os erros. E outros não têm consciência. Parte para o plano espiritual. Muitas vezes passam dias, meses, anos, junto ao seu corpo, sentindo as sensações de decomposições, né? E com muito pesar, com muita luta, porque nós não estamos abandonados. Aí a espiritualidade consegue amparar, assistir, mas cabe a ele se arrepender e buscar a luz divina, a luz do Pai e do Filho amado Jesus,
através dos irmãos amigos que busca, que ampara e que assiste. O primeiro ato na construção do valor pessoal é diluir a ilusão da inferioridade, buscar as raízes do desamor que usamos conosco, escutar os sentimentos e cuidar de si, amar a si mesmo. Uma vez alfabetizado pelo coração, passaremos a fluir uma vida mais plena, felizes com nossa condição, permitindo-nos evoluir com naturalidade, sem condenação e severidade. Nunca a humanidade mendigou atenção e afeto, porque estamos vivendo uma crise de desamor. Estamos equivocados no contexto dos ensinamentos de Jesus, quando ele diz amar o próximo como a nós mesmos. Quando não conseguimos amar a nós mesmos. O Espiritismo, a doutrina, nós sabemos que é uma doutrina de reeducação. Uma doutrina que ajuda, que ampara, que assiste, mas que esclarece. Ela é luz no nosso caminho. Ela é paz na nossa vida. Ela nos dá o contexto vivo através do Evangelho de Jesus. É o roteiro para a nossa libertação. E através do Espiritismo, que é a luz divina, que é o Consolador prometido por Jesus, nós começamos a trabalhar esse distúrbio, muitas vezes, emocional, espiritual e muitas vezes físico. O Espiritismo é o remédio para nossas dores e roteiro para a libertação de nossas consciências. Estudá-lo, sim. Entretanto, a maioridade espiritual nas atitudes somente florescerá ao renovarmos o modo de sentir a nós, ao próximo e à vida. O homem vive algum tempo sem alimento, pouco tempo sem água, mas não vive sem esperança. Existindo esperança, a razão para viver. Então, quando nós perdemos a esperança, perdemos a vontade de viver. E se já não existe esperança, não existe vida. Por isso que tem um ditado que diz, né? A esperança é a última que morre. Porque muitas vezes nós partimos para lá sem esperança nenhuma. Mas quando chegamos lá, nós obtemos esperança de uma nova oportunidade para refazer tudo, para construir tudo que deixamos para trás. Eis a lição de vida do amor do Pai e os esclarecimentos obtidos através da doutrina espírita. Porque o espiritismo é a luz. E se toda a humanidade, tivesse o conhecimento da doutrina espírita, jamais cometeria esse erro. E nós observamos que, na maioria das vezes, é incompreendido
porque nós vemos que as religiões, para determinadas religiões, esse ato é sem remissão. Não existe. Porque até as preces são negadas. É como se eles já tivessem condenado eternamente ao fogo do inferno. Mas para a doutrina dos espíritos surge um novo horizonte. Por quê? Porque Deus é amor, Deus é justiça, Deus é bondade e misericórdia. Então, por pior que seja os nossos atos, Ele dá a cada um segundo as suas obras. Porque, claro que nós vamos responder pelos nossos atos, pelas nossas ações equivocadas. Claro que vamos resolvê-los. E através de novas oportunidades que Ele nos oferece, que nós temos condições de ressarcir os nossos débitos do passado. Então, a partir do momento que nós tomamos consciência dos nossos erros, nós começamos a analisar um pouco o que estamos fazendo da nossa vida. Será que estamos amando? Será que estamos policiando, vigiando as nossas atitudes, os nossos atos, em relação a nós mesmos, em relação ao nosso próximo? Por que será que muitas vezes esquecemos de exercitar a empatia, se colocando no lugar do outro, sentindo a dor do outro, e perceber que, se ele teve esse ato extremo, foi por um desespero de causa. Porque existe, sim, a lei de causa e efeito, mas existe um Deus bom, justo e misericordioso. Deus não castiga o suicida, pois é o próprio suicida quem se castiga. A noção do castigo divino é profundamente modificada pelo ensino espírita, considerando-se que o universo é uma estrutura de leis, uma dinâmica de ações e reações, de ações e reações em cadeias. Não podemos pensar em punições de tipo mitológico, como nós acabamos de falar, que muitas religiões acham que pelo ato da criatura, ela já está condenada eternamente ao fogo do inferno. Mergulhado nessa rede de causas e efeitos, vejamos a lei de causa e efeito. Se nós estamos hoje passando por determinado sofrimento, existe uma causa, porque Deus é justo, Deus é um Pai bom, misericordioso. O homem é semelhante ao nadador que enfrenta o fatalismo das correntezas de água, dispondo de meios para dominá-las. A consciência humana é soberana e dispõe da razão e da vontade para controlar-se e dirigir-se.
nós temos o nosso livre-arbítrio. Nós podemos dominar as nossas ações, controlar as nossas atitudes, mas às vezes estamos adormecidos, muitas vezes estamos doentes. E quantas vezes não sentimos que somos fortes o suficiente para tirar de nós essa angústia. A consciência humana é soberana e dispõe da razão e da vontade para controlar-se, dirigir-se. Além disso, o homem está sempre amparado pelas forças espirituais que governam o fluxo das coisas. Daí a recomendação de Jesus: orai e vigiai. A oração é o pensamento elevado aos planos superiores. Olha aí. Somos protegidos, somos amparados por essa gama de espíritos que são os nossos amigos, nossos protetores, nossos guias, nossos mentores. Porque a partir do momento que nós chegamos aqui, nós já trazemos espíritos para cuidar de nós, para nos orientar, para nos ajudar. Mas, às vezes, nós achamos e acreditamos estar sozinhos e abandonados. E essa solidão nos leva ao desânimo. E o desânimo nos leva ao sofrimento. E o sofrimento, muitas vezes, nos causa esse dano, que é tirar a nossa própria vida. Porque quando os suicidas tentam fazer esse ato, tentando tirar e arrancar de dentro de si as dores e o sofrimento. Jamais eles pensam em tirar sua vida, mas sair, fugir desse sofrimento. Mas quando nós temos uma consciência de que tudo que nós passamos hoje foram consequências dos nossos atos e das nossas ações anteriores, nós temos força suficiente para vencer. Cada uma das nossas ações provoca uma reação da vida. A arte de viver consiste no controle das nossas ações mentais, emocionais ou físicas, como eu já havia falado. De maneira que nós mesmos causamos, castigamos ou nos premiamos. Mas mesmo no autocastigo, não somos abandonados por Deus, que vela por nós em nossa consciência. Deus é justo e julga mais pela intenção do que pelo fato. Então, observamos que, por pior que seja o nosso ato, porque sabemos quem vai sofrer, quem está sofrendo, somos nós mesmos. Porque procuramos o sofrimento. Mesmo quando não estamos percebendo, né? Porque é como se diz, no momento de loucura passa um tupor na sua mente. Você não enxerga, você não vê, você não escuta nada. E a partir do momento que você não escuta, você não percebe as suas intuições, os seus amigos espirituais lhe
carregando nos braços, lhe amparando, lhe assistindo. Então, acontece o ato mais doloroso da criatura humana. Nós trouxemos um livro aqui de Francisco Cândido Xavier, uma nota, que é esse livro. Estão vendo? Aqui. Astronauta do Além. Uma nota que são versos do espírito Cornélio Pires. E eu achei muito interessante, e eu vou ler para a nossa reflexão e para todos que estão nos escutando. Suicídio. Suicídio, não pense nisso, nem mesmo por brincadeira. Um ato desses resulta na dor de uma vida inteira. Por paixão, quem afogou-se num poço de Guararema. Renasceu em provação, atolado em enfisema. Matou-se com tiro certo a menina de Lermana. Voltou em corpo doente, não fala, não vê e não anda. Pôs fogo nas próprias vestes, Dona Cesárea da Estiva. Está de novo na terra, num corpo que é chaga viva. Suicidou-se a fornicida, Maricota da Trindade. Voltou, mas morreu de câncer, aos 4 meses de idade. Enforcou-se o columbano, para mostrar rebeldia. De volta trouxe a doença, chamada paraplegia. Queimou-se com gasolina, Dona Lília d'Argeli. Noutro corpo sofre sarna, lembrando fogo na pele. Tolera com paciência qualquer problema ou pesar. Não adianta morrer, adianta se melhorar. É isso aí. Não adianta morrer, porque a morte não existe. Nós saímos daqui e vamos para o outro lado. E talvez o sofrimento lá seja pior. E como é? Muito mais pior do que este que estamos vivendo aqui. Mas um dia retornaremos, um dia voltaremos para a terra ou em outra paragem, para ressarcir os nossos débitos de um passado remoto. É assim que Deus faz, porque a justiça divina, ela é para todos, porque somos seus filhos bem-amados. Mas a misericórdia dele é grandiosa. Como diz, o amor cobre multidões de pecado. E todos somos carentes e necessitados. Como precisamos, como necessitamos de amor. Porque o amor, ele é o lenitivo para nossas dores e angústia. Talvez essas criaturas que têm esse ato, que falta é amor, é amar, é viver o amor, sentir o amor na sua essência. Porque quem ama a si, ama a Deus e ama o seu próximo, jamais nem se mata
nem tirar a vida do seu semelhante. Porque a vida é para ser vivida e cultivada. Vamos nos amar, vamos nos respeitar uns aos outros. Vamos ter esta consciência plena de que todos precisamos viver, porque a vida ela é eterna. Aqui ou alure. A vida espiritual, ela é um contexto vivo de tudo que estamos fazendo aqui. E tudo é um aprendizado, tudo é uma lição de vida. E muitas vezes estamos aqui para aprendermos a viver, para aprendermos a melhorarmos, para termos a absoluta certeza de que Deus nos ama. O século XXI é o século do sentimento, para que possamos nós nos conhecermos melhor, porque às vezes não nos conhecemos, não sabemos o que trazemos dentro de nós mesmos, a angústia que alimentamos, o sofrimento e a dor que carregamos. E Deus nos dá a oportunidade de ressarcir todos esses sofrimentos através do trabalho, da caridade, do amor ao próximo. Vejamos, quem trabalha para o bem, quem trabalha para o amor, jamais vai ter esse ato, jamais vai adentrar uma depressão, porque não vai ter tempo. O seu tempo está todo preenchido com atividade, com trabalho. E aí é o que leva muitas e muitas criaturas a ficar parada. Existem os mortos-vivos, pessoas que estão vivas, mas que já estão mortas para a vida. Pessoas que estão alimentando a vida de uma forma completamente equivocada. Estão se matando, se suicidando, como se diz, inconscientemente. E outros, porque o suicídio ele tem esse padrão. Às vezes você está se suicidando e não tem consciência pelos seus atos, pelas suas ações, pelos seus hábitos. Porque o suicídio tem de várias formas e de várias maneiras. Uns por dor, por sofrimentos. Outros para aproveitar a vida. E estão aí. Tá? Mas sabemos que Deus é o nosso Pai. E Jesus é o nosso mestre, o nosso Senhor e governador do nosso planeta. Chegou a hora. Chegou a hora. Vamos unir as nossas forças. Vamos unir através do trabalho. Vamos acreditar que muito menos ou nenhuma pessoa vai pensar mais em se matar. Porque a vida depende do que estamos pensando, depende do que estamos fazendo. E é através dessa nossa palavra, que foi um presente de Deus estar aqui hoje falando de um processo doloroso para nós. E eu digo, meus queridos irmãos, de muitos e muitos anos que eu faço essa tarefa, mas eu nunca tive coragem de fazê-lo, porque eu acho muito difícil de falar. Falar da caridade, do amor, da bondade de Jesus é luz para a nossa vida. Falar de algo que é tão doloroso sentir
é muito difícil, mas é necessário. Como se faz necessário ouvir para refletir, para entender. E eu deixo essa mensagem, meus queridos irmãos, para todos, encarnados, desencarnados, de todas as religiões, porque nós somos irmãos perante Deus, perante Jesus. Todos somos irmãos e precisamos nos unir e dizer: Deus, ele é bom, justo e misericordioso. Ele jamais vai condenar um filho seu para viver eternamente no sofrimento. Esse sofrimento vai passar, porque Jesus vai amparar através da bondade, da misericórdia e da justiça. Esse sofrimento vai passar e vocês, meus queridos irmãos, que praticaram esse ato de loucura, vão sentir a paz reinar em cada coração, sentir a luz de Jesus invadir a sua vida, modificando, amparando, fortalecendo, para que a força moral seja uma constância em nossas vidas. Paz, amor, luz, esperança, esperança, esperança de dias melhores. Sorria, meus queridos irmãos. A alegria contagia. O sofrimento nos derruba, mas a alegria nos faz feliz. E a felicidade é conquista nossa. Então, vamos ser felizes. Vamos aprender, porque tudo é um aprendizado. Tudo está no aprendizado. E a doutrina espírita nos trouxe isso. Se vocês me conhecessem, há muitos e muitos anos, eu não digo muitos anos, mas alguns anos atrás, vocês jamais iriam dizer: é essa, Zezé? Não, não é. Então, aqui estou, como exemplo, para que a vida, ela é para se viver e não para sofrer. Porque Deus nos dá essa condição de ser feliz, porque senão não estaríamos aqui. Felicidade, meus queridos amigos e irmãos. Aqueles que estão tristes, que estão sofrendo, coragem, 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 porque Jesus está abraçando a cada um. Sintam as emanações de Deus, de Jesus, da espiritualidade amiga, dos seus mentores, seus protetores, seu anjo de guarda. Aquele anjo amigo que está sempre do seu lado. Observe e veja e sinta que Jesus nos ama, que Deus nos ama, e que tudo isso é passageiro, tudo passa e a vida continua. Paz, luz, amor. E assim sendo, damos graças e graças, porque Deus é o nosso Pai, Jesus, o nosso mestre e irmão maior. Então vamos, meus queridos irmãos, vamos dar essa condição de nos encontrarmos conosco mesmo e com Jesus, porque Jesus, ele está no meio de nós, ele está conosco. Então acreditem e sigam, porque Deus é o nosso Pai, bom, justo e misericordioso. Muita paz e muita luz para todos, e eu passo a palavra para o nosso irmão, que está à frente dos trabalhos. Em nome de Jesus e com a misericórdia do Pai. Assim seja. Tudo bem, Zezé? Mais uma vez, honrados que estamos pela sua presença, pela sua mensagem sempre edificante, calorosa, que nos dá vontade de viver.
Na realidade, o suicida não quer morrer, ele quer se ver livre dos problemas. Porém, ele está adquirindo um problema muito maior. E há também quem considere como um egoísmo, porque ele não se lembra daqueles que os amam, o sofrimento que ele vai gerar com sua ausência. Mas, se olharmos mais profundamente, são sofredores. São dignos da misericórdia, como Deus nos dá. E a fila está grande. Quantos estão querendo retornar? E as oportunidades vão se estreitando. De forma que estamos felizes com sua presença mais uma vez, com esse tema que é sempre atual na conjuntura da humanidade, e não só de hoje. Mas hoje nós sofremos uma pandemia de suicídio. Por falta de religiosidade, por falta de autoconhecimento e da verdadeira função, realidade da nossa vida. É isso que nos falta. Mas pediria que você, por favor, fizesse a nossa prece de agradecimento. Senhor Deus, Pai de infinita misericórdia e bondade, Jesus, nosso mestre e irmão maior, desejamos para todos, encarnados, desencarnados, irmãos presentes, irmãos ausentes, aqueles que comungam conosco, mas também aqueles que não concordam com a nossa doutrina, que todos sejam tocados, amparados, assistidos pelo Mestre amado Jesus. E assim, Senhor, confiante e seguro nas tuas mãos, dando graças e graças e graças por mais uma oportunidade oferecida por ti, ó Mestre, e pelos irmãos que estão à frente deste trabalho. Queremos agradecer a este grupo que nos dá e que nos deu sempre apoio, amparo e assistência. Então, Jesus, divino e amado Mestre, nos une em espírito e verdade, para que possamos acreditar e confiar cada vez mais na tua misericórdia. Em nome de Deus, em nome de Jesus, pedimos permissão para transferir a palavra para o nosso irmão, que está à frente dos trabalhos, para dar os mesmos por encerrado, no teu santo e divino nome. Que assim seja. Que assim seja. Que assim seja. Mais uma vez, agradecidos, Zezé, pela sua presença. Pedimos aos irmãos que estão sob tratamento que mantenham-se em harmonia, para que sejam beneficiados no segundo horário. Uma boa noite e muita paz para todos. Que assim seja. Que assim seja.